Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Mais uma tarde de café missioneiro ao vivo pela Novos Horizontes TV, no site novosHorizontesFM.com e pelo FM no 104.7. Comigo, duas figuras importantes da contemporaneidade santo-angelense, Itaguaci Meireles Correia, presidente da subseção da OAB, e o professor e empresário José Roberto de Oliveira, que sempre às sextas-feiras está aqui comigo. Na pauta de hoje, a gente vai fazer uma relação da vida real com a vida virtual. Acima de tudo, também comentaremos algumas questões históricas muito recentes que estão sendo esquecidas pelos santo-angelenses. E o Zé Roberto, na segunda-feira, apresenta mais uma de suas ideias legais para impulsionar o nosso turismo através de um encontro na Câmara. E com ele eu começo conversando, que ideia é essa? O que tu vens nos apresentar? O que tu está sugerindo? Zé, boa tarde e seja bem-vindo. Esse é o primeiro programa oficial pela TV que tu participa, né, Zé? Eu já participei muito dos bastidores, há um tempo que isso aqui estava bem empoeirado, né, em obras. Né? Sim. Bom, segunda-feira, às 10 da manhã, na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, então estará sendo lançado um novo roteiro turístico, digamos, de fatos paralelos a esse conjunto todo da história missioneira. Né? Os Caminhos Revolucionários, que é o nome do produto, que já tem um interesse grande, especialmente o pessoal do centro do país, que une 4 figuras importantes da história missioneira. O Sepete Araju, que foi nosso comandante-chefe, né, na Guerra Guaranítica, das forças dos Guaranis. Depois do Sepete Araju vem Andrecito Guaquarari, que foi governador da grande província das Missões durante 12 anos, né? E que a gente não conhece nada disso, porque, depois a gente vai falar sobre essas coisas, hegemonizou a ideia de que nós somos portugueses aqui. E pelo menos até 1828 nós fomos muito espanhóis, inclusive com governador, com deputados eleitos por esta província das Missões. E que a gente não sabe de nada dessas coisas, porque a hegemonia lusa não deixou que ninguém soubesse das coisas que ocorreram no mundo espanhol, que aqui ocorreu durante toda, digamos, desde 1626 até 1828. Né? Prestes, né? Outro dos nossos heróis, aqui de Santo Ângelo, saindo das missões, e alguns perguntam, mas o que Prestes tem que ver com as missões? A coluna Prestes foi formada basicamente por gente missioneira, né? Gente nossa que estava aqui nos rincões e que obviamente estava demandando contra aquele momento ao processo governamental brasileiro, né? O povo daqui sempre com a vontade revolucionária muito presente, é só convidar que o povo vai para a peleia. Ia. Não sei, eu tenho uma tese que vai. Eu tenho uma tese que iria, se nós tivéssemos líderes potentes para fazê-lo movimentar de novo essa máquina. Zé, né? Me permite só fazer Por último, acho que só por último, assim, por exemplo, o quarto herói, o Che Guevara, né? Que é nascido em Rosário, na Argentina, todavia todo o período de gravidez da mãe dele foi aqui em Misiones, um lugar chamado Caraguataí, que é pertinho daqui, né, ali para cima de São Inácio Mini, né, ali da Redução, e depois volta para São Inácio até 7, 8 anos, vive ali, convive com os índios guaranis, com os caboclos, com a nossa gente pelo duro das missões, e depois vai a Buenos Aires e faz a história que faz. Né? Então tem o Solar del Che, que é um lugar que está aqui na região das Missões, aqui do outro lado, na Argentina, e que compõe 4, digamos, figuras revolucionárias importantes em nível nacional. O CEPE hoje é herói da pátria brasileira, aliás, que a região das Missões não se deu conta disso, né? É o único herói nativo brasileiro, é Sepete Araju hoje, né? No mesmo nível de Tiradentes e das grandes figuras nacionais.
Bom, e assim por diante os outros 3. Então, isto estará sendo lançado oficialmente, então, na segunda-feira, 10 da manhã, convido as pessoas que estão nos ouvindo, na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo. A partir disso, já está acertada a presença em grandes eventos nacionais, tem muita gente interessada nessa temática e, obviamente, é um novo modelo, um novo fluxo turístico possível para a região das Missões, a partir, obviamente, desse nosso Nhanderecô, como diriam Guarani, do nosso jeito, modo de ser, mais revolucionário, mais telúrico, mais peleador, né? Então, esse é o produto. O que eu iria colocar, Zé, e o pessoal que nos assiste, nos ouve, pela rua, é uma questão muito importante na tua fala, que é a questão da liderança. Tá? Realmente, com o passar dos anos, me parece que a região das Missões vem empobrecendo substanciosamente nas suas lideranças. Cada vez que nos deparamos com a magnitude de qualquer evento ou de qualquer fato que transcenda ao subalterno e pessoal interesse de determinada pessoa ou figura, nós nos tornamos refém da falta de representatividade e, fundamentalmente, de lideranças. Ao que se atribui isso? A uma falta de estímulo nas escolas, à inexistência de oportunidade, porque saltando do aspecto educacional para o aspecto político, nós temos greys partidárias que são feudos de determinados líderes ou donos. Famílias, oligarquias. Então, todos esses aspectos, nós podemos sim buscar estes nomes que o José Roberto coloca, que são contundentes, falam de per si, mas nós também temos que lembrar de alguns outros nomes nem tão heróicos, né, como Arthur Arão, aqui também missioneiro. Né? Nós poderemos, e talvez eu até fale no nome, mas se não me falha a memória, um dos grandes líderes indígenas contemporâneo de CPE, se não me falha a memória, era Cacombe, uma liderança indígena preocupada com o aspecto da educação. E nós temos sim que trabalhar o resgate. E aí, veja como as coisas são importantes. Me parece que a universidade está agora, no domingo, abrindo-se para uma interação comunitária, quem sabe até sinalizando para uma releitura da sua própria e magnífica missão. Então nós temos que buscar no entorno não só novas lideranças, mas precisamos resgatar princípios, porque a sociedade, me parece, aliás, num momento tão dolorido para a sociedade, desta tragédia de Três Passos, me parece até que a morte é uma coisa banal. Ela é tratada de forma banal. É que as pessoas parece que já estão sendo tomadas de uma letargia. Não há mais nem o poder de indignação. Mas por que isso? Aí falamos de novo de lideranças, de pessoas que, quando falavam, além de uma mensagem, de uma contundência, faziam a frente e traziam o norte. Nós estamos muito preocupados, embora eu esteja na condição de professor licenciado, mas cada vez que eu reencontro um ex-aluno, converso com os alunos, com os jovens, na busca, me parece que esta falta de norte leva a este paradoxo que é a essência hoje do nosso debate. Saindo desta viagem heróica, destes grandes líderes, para este momento tão triste das relações interpessoais, aquelas pessoas que estão na mesa de bar, reunidos, que deveriam ali estar para integrarem-se, para uma interação, para a troca das experiências e o aprendizado, de repente cada uma tem um tablet, ou cada uma tem um sistema, um smartphone, enfim, qualquer destes mecanismos virtuais, e ela é capaz de conversar neste momento com o mundo inteiro, mas não é capaz de dialogar com o seu convidado, com o seu companheiro. E o interessante é que, nesse momento, meus convidados, se cria uma leitura falsa da própria realidade. Não fazendo referência apenas ao virtual,
mas a realidade daquele momento ali não é de diálogo, não é de interação, não é de troca de informações. É um momento de profundo silêncio entre aquelas 4, 5 pessoas que estão naquela mesa de bar, e enquanto que os que estão lá fora observando aquele momento imaginam que aquilo ali é um momento de grande alegria. Na verdade, o que está acontecendo são 4 pessoas em silêncio postando para as outras verem que elas estão naquele espaço. Mas veja que interessante, esse fenômeno é um fenômeno mundial. Sim. Obviamente está chegando aqui por reflexo, pela natureza da odiernidade, né? Então é muito interessante de se perceber isso, de que esse mesmo modelo você encontra, eu tive agora na região amazônica, pouquinho dias atrás, da mesma maneira, encontro pessoas lá fazendo as mesmas coisas, São Paulo, Rio, Porto Alegre, qualquer lugar, bom, Europa. Então é muito interessante que também essas coisas também foram construídas por processos educacionais, às vezes por grandes empresas que têm interesse que as pessoas cada vez mais comprem mais meios, né, de comunicação e tudo mais. Quer dizer, mas isso está construído e está dado. Então é interessante o que é que nós, voltando ao processo de liderança, o que é que nós, em cada rincão, em cada lugar, em cada município, região, o que é que nós precisamos fazer para que as pessoas, obviamente, se sintam integradas dentro daquele seu processo local. Porque isento de nós estarmos hoje globalizados nessas coisas, há realidades locais. Ontem, por exemplo, eu gostei muito do programa, onde a educação é o centro do modo de ser e de ver e de viver. Quer dizer, as pessoas que estão localizadas aqui em Santo Ângelo, ou ali em Giruá, ou Vitória das Missões, qualquer lugar da região, ele está integrado dentro de um processo de conexão local, de falta de emprego, de geração de riqueza, de renda, das nossas pobrezas, às vezes das nossas riquezas, de alguns, né? Mas há realidades locais que parece que ficam deslocadas da vida e tu passa a ter uma outra realidade daí virtual e que você faz isso também muitas vezes para não saber muito das coisas que se passam na sua realidade. Mas então é muito interessante de como você toma fuga da realidade através desses processos. Mas aí que entra um outro questionamento, e é isso que assombra e que assusta. É exatamente quando se fala em educação, que tipo de educação? Nós saímos uma pesquisa semana passada, dentre 40 países, o Brasil é o 38º. Isso é um fracasso rotundo. O que farão os educadores? Que país é esse em que um professor que se prepara, se projeta, não recebe uma contraprestação salarial mínima de dignidade? Que sociedade é essa que não recebe um mínimo de educação? O que frutos teremos? Aí nós vamos começar a fazer uma análise e vamos começar a perceber por que algumas questões passam, como diria o espanhol, a lo largo. Nós precisamos, sim, trabalhar novas lideranças, mas nós precisamos também que nossas lideranças, aquelas ainda remanescentes, aqueles cidadãos políticos, os líderes comunitários, que nós comecemos a cobrar. Vejam bem, nós somos um país extraordinariamente rico e gigante na cobrança dos tributos. Sem sombra de dúvida nenhuma, a fonte arrecadadora é extraordinária. O leão tem fome. Mas observem o retorno em serviços públicos. É um leão para arrecadar e um gatinho para devolver em serviços. Então, quando eu ouço as pessoas falar que temos que criminalizar as condutas, que temos que colocar as pessoas no presídio, eu até fiz uma ironia sobre os mensaleiros. Poxa, agora vão efetivamente construir presídios qualificados para preservar a dignidade das pessoas, porque finalmente alguns deles lá estão trancafiados. Então, pessoal, nós temos que ter essas noções para nos tornarmos cidadão também na cobrança do retorno dos tributos. Nós temos que cobrar dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, dos nossos governadores e da nossa presidência, através do serviço público. E aí,
eu nem quero mudar a pena, mas eu quero tornar crime hediondo a malversação dos fundos públicos. Ou seja, para o ouvinte, aquela pessoa que pega um dinheiro público e sai de Brasília 100 milhões, chega a 10, lá na fase final. Estes pedágios todos de malversação, que dê uma pena, que seja de 3 a 6 anos, de 3, e coloca o sujeito cumprir 2/5 numa casa prisional. E torne-o inelegível. É a pedagogia da punição. Mas nós precisamos qualificar. Eu vejo esta loucura que toma conta da sociedade nacional em relação à Copa do Mundo. E as pessoas tinham que se questionar, não é um movimento contra a Copa do Mundo, é uma reação contra a má qualidade do serviço público. É este o mote verdadeiro. Taguaci, assim, ó, eu gosto dessa coisa nacional, eu acho que é perfeito o que tu diz. Mas eu sempre me volto, assim, quando a gente começa a filosofar, digamos, dessas amplitudes, né, que são fundamentais, eu me pergunto sempre, e o meu rincão? Compreende? Mas o nosso rincão está no contexto. Perfeito. E mas segundo Itaguaci, o nosso rincão é o que mais reflete o que acontece em Brasília. É a mais brilhante, sim. Perfeito. Mas aí que eu te digo. A Ilha da Fantasia, a miniaturização dos fatos de Brasília estão todos aqui. Ontem eu venho conversando com o pessoal aqui, pessoal do empresarial de Santo Ângelo, né? Eu venho colocando já há cerca de 20 anos isso, venho fazendo um debate no Conselho Regional de Desenvolvimento das Missões, a problemática fundamental que é a região das missões e os municípios missioneiros não terem um plano para onde vamos. Pode perguntar para o prefeito de Santo Ângelo, o que será de Santo Ângelo daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Não sabemos, não construímos. Ontem, eu gostei muito do tema de ontem. Quer dizer, ontem ficou muito claro, inclusive eu te mandei um recado, tu acabou, não, acho que nem vendo. Assim, ó, o grande problema nosso é que as pessoas que estão nas lideranças e estão postadas lá eleitoralmente, quer dizer, foram eleitas para isso, têm um dever que eu chamo de espiritual, de planejar os lugares. O Brasil tem esse defeito fundamental, nós não sabemos exatamente para onde estamos indo. O Rio Grande do Sul tem esse defeito. As regiões do Rio Grande do Sul têm esse defeito, Santo Ângelo tem esse defeito, ou seja, nós não paramos para saber ou para discutir entre nós para onde nós vamos. É fundamental que qualquer lugar, qualquer família, você lá, eu lá, na nossa família, se nós queremos chegar em determinado lugar patrimonialmente, ou educação para os nossos filhos, é preciso parar e planejar. Planejar, que é um ato simples e qualquer um que anda para frente a vida inteira fez isso. E veja que nós não temos isso. A nossa cultura, e volto para a educação, é o problema. A nossa educação não foi formada para nós nos organizarmos. E sempre para que nós estejamos mais ou menos comandados por líderes que são os iluminados. Mas aí entra uma outra questão, José, que é isto que mais me assombra nas missões. Com toda essa conquista histórica maravilhosa, com todos os percalços, nesta que, se não me falha a memória, Voltaire afirmou que ser uma das mais brilhantes civilizações, da humanidade. O triunfo da humanidade seria o único modelo verdadeiramente comunista. Né? Os 7 povos das missões, com toda essa verve, com toda essa origem histórica. Eu faço um outro questionamento. Na ideia de planejamento, eu já estou um pouco mais arredio. Não seriam as nossas lideranças tão astuciosas, tão genialmente brilhantes, que planejam não planejar para não ser cobradas numa prestação de contas? Esse é o óbvio ululante. Sendo óbvio ululante, eu me pergunto, que fazer para mudarmos este estado de coisas, a não ser despertando o cidadão que está adormecido? Perfeito, mas aí está o centro do que tu dizes, do que tu falaste das missões. Por exemplo, quando pega lá Kautsik, Paul Lafargue, mesmo o Lugon, agora nos anos 1900, no início, o que ele diz?
que aqui a sociedade é que demandava as ideias. E isto nós perdemos. Nós falávamos antes, 64, para nós aqui, foi mortal. Em que sentido? É o preço que se É paga. o preço que se paga. Quer dizer, e quando eu falo isso hoje, você ri, né? Outras pessoas talvez tenham uma essa questão, clareza. por muito A grande maioria nem imagina do que eu esteja Por falando. muito tempo aqui em Santo Ângelo se disse nas escolas, enfim, que a revolução aqui não aconteceu nada. Não. E sabe-se que tem coisas nos bastidores que agora, 50 anos depois, que finalmente apareceram. Mas é pior, Fábio, há momentos que até autoridades ou pessoas que se dizem representativas de determinados segmentos sociais negam a ocorrência da Redentora e do seu rotundo fracasso, especialmente na área da educação. Sim. Neste momento que o José Roberto faz a referência, na verdade o que aconteceu é que uma geração inteira, sofrendo todos os horrores das perseguições e diatribes do sistema, foram proibidas de pensar. E a nossa educação, ela teve um notável retrocesso, com uma reforma vinculada às visões americanas que não tinham nada a ver com a nossa matriz educacional. Então, nós precisamos acordar também nesse aspecto. Agora, eu fico me questionando. Nós temos aqui em Santo Ângelo, e vejam bem como é rica a nossa cultura, e olhem o que eu vou falar agora. Um time de futebol chamado Ser Santo Ângelo, que foi a fusão de todos os outros times, que deveria ser o elo instigante de todos os segmentos em favor positivo, propositivo, tentando melhorar, ajudar. O que nós temos? Uma briga de foice e facão para que alguém A, B, C, o D, o F seja o pai da criança. E aí é a tragédia que não se aprende com Ijuí, nem com Santa Rosa. Cenário político. Se digladiam no debate. Terminou a eleição, o partido existente é Ijuí ou Santa Rosa. Aqui em Santo Ângelo é diferente. A briga continua. Aqui as picuinhas continuam de menos importâncias, as vírgulas mal colocadas levam a interpretações contraditórias e sucessivamente. Então, quando a gente faz um debate dessa magnitude, nós também, enquanto líderes, temos que ficar atentos para não assumirmos essas posições. E eu me policio muito nisso. Eu me cuido. Por quê? Quando se fala, por exemplo, Che Guevara, extraordinário líder, mas o Che Guevara traz para uma leitura, para o cenário do mundo, isto que eu aprendi lendo esta última obra publicada sobre eles, Fidel e Che, a notável diferença dos dois grandes líderes. O Fidel, quando ascende ao poder e se torna um ditador em Cuba, e Che, em nome do sonho transformista, se afasta até morrer. Então, ele continuava na busca da utopia transformadora. Fidel, seduzido pelo poder, se converteu. E aí é uma questão de formação. Para mim, qualquer ditador, seja desta ou daquela magnitude, com este ou aquele viés, é sempre um ditador. Então, eu tenho esta visão muito clara. E em relação à coluna Prestes, né, nós temos esses dois registros, né, o do Bethlen, a Invicta ali, próximo ao Memorial, e a outra lá na Avenida Ipiranga, do Niemeyer, né, que nós somos a primeira que recebeu o projeto. Santo Ângelo teve que autorizar Cuiabá, no ponto zero, marco zero, para poder eles ter lá também uma réplica, porque essa obra foi doada pelo Niemeyer em favor de Santo Ângelo, de Santo Ângelo. Tá? Realmente, se formos analisar sobre o aspecto sociológico, filosófico, sobre a questão da estratégia militar, da magnitude do movimento, vejam bem, e se negou ao Prestes a cidadania honorária de Santo Ângelo. Tá? Mas só para fechar esse aspecto, olha a magnitude deste movimento de resgate do quê?
de valores. E que, lamentavelmente, está abandonada. Entre hoje e amanhã, estaremos postando uma reportagem sendo produzida pela nossa equipe, que retrata a situação difícil que enfrenta o Memorial da Coluna Prestes, uma situação de abandono. Nós vamos ao intervalo e, em seguida, estaremos de volta. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio O Café Missioneiro de hoje recebe com prazer o presidente da subseção da OAB, o advogado Itaguaci Meirelles Correia, e o professor e empresário José Roberto de Oliveira. Nós, nos últimos minutos, a gente fez uma relação, o virtual, o histórico, o real e o poder. Eu questionaria o Itaguaci. Vivemos um poder em crise ou uma crise de poder? Por que chegamos a esse ponto aqui em Santo Ângelo, com essa questão do poder muito ligada a algumas famílias, aos meios de comunicação? De que forma tu observas isso, Itaguaci? Olha, eu, na verdade, ao longo do tempo, né, tive até uma intensa militância político-partidária, fato que é público e notório, de onde estou afastado, porque, tristemente, como cidadão, como estudioso da matéria e como cidadão, eu tomei conhecimento de que, na verdade, as greys políticos e partidárias são rigorosamente iguais, seja de um viés de esquerda, de um viés de direita, de centro, porque o que as pessoas visam, né, e por isso que eu me refiro Santo Ângelo como um sistema feudal, as pessoas não visam aquilo que é a base de qualquer atividade política, que é a implementação do bem comum, o bem-estar público, o bem-estar das pessoas, a busca da distribuição de riqueza. As pessoas visam, enquanto líderes, acertar e estabilizar os seus interesses, onde muito eventualmente alguma coisa político-partidária se faz presente. Então, nesse sentido, eu percebi, e isto me traz como uma constatação, que é uma crise não só do poder pelo exercício, né, mas uma crise das pessoas que chegam ao poder, de valores. Tá? Então, quando tu começa a ter isto muito próximo e muito claro, a esta ideia absurda de potencialidade plena na mão de quem detém momentaneamente o poder, que deveria ser transitório. Tá? O grande segredo, tanto é que eu hoje vejo aqui uma briga desesperada do Romário, por exemplo, deputado federal do PSB, pedindo e obtendo uma legislação para limitar os espaços de reeleição, né? Porque, vejam bem, a CBF, 14 anos, a Federação Gaúcha, meu amigo Francisco Noveleto, a quem ajudei a eleição, está lá também há 14 anos. Quer dizer, então isso impede que surjam novas lideranças e concentra o poder naquelas mesmas pessoas que estabelecem seus tentáculos e os seus interesses. Então nós temos que viver o quê? Minha visão plena de democracia. Reeleição não. Faz um mandato de 5 anos e proíbe a reeleição. O que vai trazer como consequência? A mudança, a motivação, a troca das pessoas no poder. E com 5 anos as pessoas terão condições de dizerem qual era o seu interesse e cumprir um mandato de qualificação e de benefício popular. Então, neste sentido, é que eu me coloco enquanto cidadão com esta expectativa. Agora, nossa aldeia, aqui na nossa querida região das Missões, berço da civilização do Rio Grande, onde eu sempre digo que tudo começou, nós precisamos acordar do sono letárgico e assumirmos nossas funções, ocupar espaços no cenário público para que essa transformação se materialize. Há poucos dias eu tive uma conversa com alguns amigos e lá, no momento X, alguém disse, não, nós temos que pensar que esse segmento de vereadores que compõem a nossa Câmara não tem qualificação. Tá? E eu, no mesmo momento, embora não tenha procuração nenhuma para defender os idins de Santo Ângelo, e até
seja um crítico de várias atuações que tenho testemunhado, de outras também por dever de probidade elogiosas, que disse eu, pessoal, a primeira coisa que os senhores têm que considerar é que os vereadores que estão aí foram aqueles escolhidos como seus representantes pela imensa maioria da população. Então, só por este viés estão legitimados para lá estar. Aí alguém diz, mas essas pessoas não me representam. Não representam a ti, mas representam a imensa maioria. E a ideia de democracia é exatamente essa. Mas Santo Ângelo tem um pormenor nessa questão que eu já levantei aqui. 26% efetivamente dos eleitores de Santo Ângelo, na última eleição, somados votos brancos, o grande volume de abstenção, as pessoas deixaram de ir às urnas, 26% que isso elegeria um prefeito, somente isso, não participaram, de uma forma ou de outra não participaram. Isso seria um sinal, no entender de vocês, de que as pessoas estão efetivamente desinteressadas pela política. Por exemplo, tu acabas, de uma certa forma, mesmo explanando a tua posição crítica em relação a esse jogo de poder local, tu também, ao mesmo tempo, disseste que tu estás fora disso. Dentro dessa posição, tu imaginas que muitas pessoas se posicionam assim? O amigo que te dizia, eles não me representam, não seria uma forma também de cair fora disso aí? Aí que está a questão muito oportuna, bem pontuada por você, Fábio. Minha visão. Eu estou, neste momento, fazendo uma reanálise do mundo circundante, porque entendo, enquanto homem integrante da sociedade que vivo e convivo, eu tenho um dever de estar numa vinculação partidária, buscando trazer e seduzir pessoas para que possam me ouvir, partilhar e compartilhar o meu entendimento, para buscarmos, naquele mundo circundante, fazermos as transformações. Eu não aceito e não vejo com bons olhos aquele cidadão que faz da covardia, da omissão, de não votar, de não fazer suas escolhas, depois tranquilamente dizer eles não me representam. Mas veja que ele fez uma escolha. Mas veja que ele fez uma escolha. Eu entendo. Aquele que não quis participar do pleito, né, nas mais diversas formas, ele fez uma escolha consciente. Nem que nós achamos ruim. Mas então não pode criticar. Claro. Se eu desci da discussão, se eu não assumir posição, eu preferi o silêncio obsequioso, eu não posso nem sequer ter uma postura crítica. Eu defendo, ao contrário dos 26%, a participação real e efetiva, com consciência, cidadania e utilização do voto para impedir que os maus representantes ascendam. Porque aí eu concordo contigo, Zé Roberto. Nada mais legítimo na democracia que o voto. E vou dizer mais. Enquanto nós tivermos uma justiça eleitoral na estrutura atual, nós sempre teremos boas leis que vão combater a utilização de caixa 2, de dinheiro, de compra de voto e tal, mas estruturalmente, por não termos uma justiça estruturada, que nosso juiz é nomeado, ele cumpre um período, é substituído por outro colega, eu quero um juiz concursado, trabalhando todo o tempo na visão eleitoral, com um cartório composto de pessoas concursadas, como nós temos aqui, uma escrivã, os outros, não me falha a memória, são cedidos pelo município, não, eu quero todos concursados, e ter uma estrutura de judiciário com a Polícia Federal agindo o ano todo, dando apoio e suporte. O que ocorre hoje, para as pessoas entenderem, isso, é algo temporário. Isso, né? Exatamente. Quando nós tivermos essa estruturação de poder, nós teremos uma efetiva forma de coibir os desmandos eleitorais. Aí sim, nós teremos maior legitimidade nos pleitos. Agora, continuo defendendo sempre, com todos os problemas que têm imperfeições, este modelo do voto. Porque este ainda é o melhor mecanismo e o melhor instrumento na mão do cidadão consciente para transformar. Itaguaci, veja que eu tenho acompanhado e tenho feito uma série de pesquisas sobre desenvolvimento, crescimento, essa questão em várias regiões do Rio Grande do Sul. O que eu noto? Nós aqui, até pelo nosso jeito de ser,
pelo modo como nós pensamos, nós acabamos falando muito desse ser político que está líder em determinados pontos. Por exemplo, eu vou a Caxias do Sul, que é um lugar que eu gosto muito, eles têm lá um modelo de ação sobre o desenvolvimento muito diferente do nosso. Lá, o mundo empresarial, o mundo do direito, o mundo dos serviços, os diversos mundos que compõem o processo de desenvolvimento e crescimento local, lá eles têm muito maior poder, né, de fala, agindo sobre os processos. Lá o prefeito, por exemplo, em Caxias do Sul, não é um ser todo-poderoso, intocado. É alguém que recebe essas lideranças advindas dos mais diversos setores, se reúnem efetivamente com essas pessoas e ouve-os, exatamente, para que componham o processo das políticas públicas. Diferente desses nossos modelos locais, que são modelos que eu chamo cientificamente de modelo por cacicado, onde o cacique manda, não quer ouvir as pessoas. Para quê? Para que não seja criticado ou para que haja uma deflexão daquela ideia original, daquela cabeça iluminada. Entende? É preciso que a sociedade, daí voltamos ao velho tema da educação. Por que nós não exigimos isso dos nossos administradores? Porque nós temos um problema fundamental de formação educacional. Nós nos criamos louvando estes como se fossem pessoas iluminadas, e não o são, de forma nenhuma, né? Então é preciso que a sociedade, que aquele modelo missioneiro que tu colocavas antes, o que nós temos aqui nas missões? Nós temos isso, nós temos a essência da questão de ser missioneiro, é a questão da participação, é a questão do mutirão, aonde a sociedade ela tem que, e é verdade que nós perdemos isso, ela tem que se fazer presente como elemento essencial do novo tempo que quer. Compreende? Qual seria o fórum, qual seria o espaço, qual seria o meio para que isso efetivamente ocorresse? Em que lugar as pessoas poderiam se manifestar para cobrar essa semana, aliás, o programa hoje, se esse moço aqui do meu lado não tivesse vindo, nós teríamos trazido alguém para debater exatamente sobre isso. Eu tenho uma tese de que, como nos outros lugares, nós temos que ter um fórum aberto de debates. Aberto, completamente aberto. Onde a OAB, onde o pessoal do Conselho Regional de Engenharia, aonde os desempregados, os sem-teto, um lugar onde as pessoas pudessem ir lá e falar sobre as suas questões. E isso tivesse azeitado para que o conjunto todo, obviamente, saiba do que está acontecendo, mas que, obviamente, a oitiva, aquela sociedade, seja levado aos instrumentos, né, que compõem a sociedade para resolver. Então, eu vejo que o que nós precisamos é fazer, é incrível isso, mas é isso, ao velho modelo missioneiro, aonde, uma vez por ano, e nós queríamos que fosse muito mais do que isso, né, a sociedade toda seja ouvida. No período missioneiro, os corregedores, ou seja, o cara que era prefeito, juiz, presidente da Câmara, era escolhido anualmente. Se não servia, tchau pra ti, né? Quer dizer, claro que nós fizemos num outro modelo, né? Mas isso é que é preciso, quer dizer, é preciso que a sociedade converse, que o desempregado lá da vila mais pobre que nós tenhamos aqui, que ele se sinta cidadão. Isso é extremamente importante, mas nós temos um problema que eu imagino que seja um dos problemas até que a OAB, a tua gestão, enfrenta, que é a questão da efetiva participação das pessoas. A universidade promove fóruns de debates, a participação por vezes é mínima. Às vezes, a própria, isso eu estou numa afirmação, mas na forma de uma pergunta, é o tipo de dificuldade que tu enfrentas, da participação das pessoas, do engajamento, Itaguaci? Olha, Fábio, na verdade, eu sempre digo, quando há essas dificuldades, são dois fatores determinantes. A inexistência do hábito, que torna isto, vamos dizer assim, como algo diferente e novo, e nós temos uma regra, temos medo do desconhecido, então, por este enfoque, por este viés, as pessoas tendem a não participar. E, num segundo momento, a falta de insistência para que a pauta seja atrativa. E, pegando um gancho nisso que tu falas, na nossa gestão nós estamos trazendo isso com um mecanismo singelo, né, que daqui uns dias será novamente convocado, que é a famosa Assembleia,
onde os advogados, na primeira que fizemos, nos deram uma resposta extraordinária, e nós esperamos aumentar ainda mais a participação. E respondendo aí o questionamento anterior, minha visão, para mim não há em Santo Ângelo nenhum outro local que deva estabelecer e abrir foro permanente de discussões e utopias, é uma coisa nessa direção, que é a universidade. Para mim, a universidade significa a universalidade do encontro, do debate e da fruição de novos desafios. Me parece que esta é uma das missões mais importantes que a nossa universidade tem que assumir. Por que isso? Porque ela terá sempre o peso preponderante de qualquer relação social, a educação. Tu não pressupõe sociedade civilizada sem educação. E é, aí sim, como a velha Roma, né, para voltarmos, a universidade pode sim estabelecer um local lá para que representantes da polis lá se reúnam, lá debatam e lá permitam que desta dialética surjam novas ideias, novos planejamentos, novas estruturas de desenvolvimento que, em última análise, a universidade estará, como já o faz, cumprindo magnificamente o seu papel de elo comunitário. Veja o que tu dizes e veja o centro lá da mesa de bar, que era o início. Né? Então, como nós estamos construindo um modelo dentro dessa humanidade do 2014, é preciso que esses temas passem a ser importantes através dos seus líderes. O Itaguaci hoje é líder do setor do direito, ele é o líder aqui. E cada um de nós, lá na sua liderança, que puxe isso, que não desanime. Né? Minha avó lá no Carajazinho, que o Itaguaci sabe bem do que eu estou falando, né? Ela chama assim, diz, a minha gente está desenchavida, ela dizia. Né? Era quando estava entristecido, que não acreditava mais em nada. Diz, né, isso tudo é bobagem, essa falação aí é uma bobageira. Né? Diz, não, é preciso que nós tenhamos a consciência de que a única solução para tudo isso é isso que o Itaguaci falou. Quer dizer, que é isso, que é nós nos reorganizarmos, nos retomarmos em mutirão, tomarmos as lideranças que nós nos entristecemos e tomarmos posse da vida. A vida, ela vai andar, daqui a 50 anos teremos vida, né? Daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, missões, será muito mais importante do que é hoje. Todavia, depende de nós que estamos aqui, né? A gente vai morrer, daqui a uns dias nós vamos passar. Né? E esta é a grande pergunta que tem que ser feita para qualquer um que nos ouve hoje, todos que nos ouvem. Dizer, o que eu estou fazendo para deixar o mundo melhor? E ter isso como o seu centro, digamos, espiritual de dever sobre esses assuntos todos. Ou as coisas vão passar e vamos continuar nós tocando recadinhos, essas coisas todas. Né? Então precisamos fazer diferente. Uma boa notícia. O Facebook está em baixa. Tá? Então significa dizer que nem tudo está perdido. Eu tenho a expectativa que daqui 4, 5 anos o homem acorde deste mundo extraordinariamente virtualizado para o mundo real das emoções verdadeiras. Que as boas conversas de mesa de bar voltem a ser. Itaguaci, a gente tem, eu falei o termo contemporaneidade no começo aí, como era bom o tempo que tu chegavas num final de tarde com toda a tua empolgação e transmitia ideias de mesa de bar. Hoje, a gente nota uma dificuldade, embora tenhamos aí a proliferação das horas do dobro, né? Isso já é uma grande vantagem, né, Itaguaci? Mas enfrenta-se a dificuldade do conteúdo. Deixa eu só te contar uma coisa. Dias atrás eu saí daqui, fui num espaço que normalmente eu não frequento, aqui no centro. Eu queria fazer um lanche, enfim, e não consegui aguentar dentro do lugar uma rádio enlatada de Brasília. Eu me dei o trabalho de... Né, alguém pega isso por TV por assinatura.
uma rádio enlatada de Brasília com um sotaque absolutamente exógeno, com uma música absurda a todo volume, que não te dá nem a oportunidade de pensar com aquilo ali. Então, encontrar alguém para uma conversa jogada fora, com transformações do mundo, por vezes, as conversas geram, tá difícil, meu amigo. Pois é, olha, é exatamente nesse espaço que nós temos que começar as grandes reações, né? Primeira exigência minha, aliás, aprendi isso há alguns dias com outro amigo, é quando chegar em mesa de bar, desliguem os celulares. Né? Deixe o tablet no carro, o smartphone, enfim, para que a gente possa estabelecer essa conversa. O grande problema que eu percebo, e aí é uma questão de valores, é que principalmente a nova geração se protege atrás da máquina, porque é uma geração que tem uma certa dificuldade de comunicação. Então, naquela dificuldade de dialogar frente a frente, inclusive jogar o jogo da sedução, é muito mais tranquilo se proteger no anonimato e estabelecer conexões via máquina. Agora, nós não podemos nunca esquecer isto, quaisquer das civilizações. A vida nunca poderá ser substituída, ela deve ser vivida. E é nesse sentido e nessa direção que a sociedade tem que entender que a virtualização é um instrumento facilitador e não um instrumento de dominação ou de escravização. Não se pode nem se deve substituir a vida, o fato real, o fato concreto, pelo virtual. O pessoal que nos observa pela TV viu que enquanto ele falava eu mexia aqui no smartphone, mas apenas para ver a hora. A hora certa é que chegaram as 14 horas e temos que dar no pé, rapazes. E eu ia sugerir para os bares que pretendem receber pessoas que querem conversar, de reproduzir uma imagem que eu vi dias atrás, mesmo na internet, um cartaz dizendo: não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Né? Então eu acho que seria uma grande reação. Saída. É um grande indicativo e um bom começo dessa revolução. É uma estratégia de marketing. Sensacional. Né? Eu agradeço muito a presença de vocês e, Zé, todo sucesso segunda-feira. A gente pretende estar lá para acompanhar. Segunda-feira, Câmara de Vereadores, 10 da manhã. Caminhos Revolucionários. E vocês fiquem atentos aí, quem ainda não se ligou, o nosso site na área de notícias. Pode falar. Vou fazer uma pergunta, Zé. Estes caminhos revolucionários com esses 4 revolucionários é uma criação sua? Não, é de um conjunto de gente. Tem um conjunto de pessoas. Vamos usar agora a frase tão moderna. O senhor tem o domínio do fato. Sim, isso sim. O senhor é o homem que decidiu e pode incluir ou excluir, certo? Pessoas ou nomes. Eu vou sugerir, eu considero um revolucionário, alguns bandoleiros, Arthur Arão. Nós precisamos de um programa só para falar do Arthur Arão. Acho que é muito importante. É caminhos revolucionários. Isso. Não, e tem muitos outros. Com certeza. Eu estou provocando assim, tem histórias magníficas nessa nossa região. Com certeza. Tenho aqui em Santo Ângelo, a gente vai tomar. Assim, tem muita história, entende? A nossa gente missioneira, apesar de apagado do quadro isso, tem um sangue revolucionário. Vamos ficar acertados daqui 2 semanas. Eu li os 4 livros do Lodovico Meneghello. Eu sou o Arthur Arão, A Volta de Arthur Arão o Vingador e Arthur Arão na Guerra do Chaco. Livros fascinantes, mesmo que se a gente fizer uma análise do conteúdo literário, ele peca. Porém, o relato histórico, as sensações que são transmitidas são belas aventuras, eu diria. Aliás, o pessoal aí do digital, né, pode ir lá para o Google e procurar lá. Quem foi Arthur Arão? É um personagem que habitou aqui entre o Passo das Pedras e o Paço Municipal aqui, também. Né? A intendência. Vamos preparar em 2 semanas, Taguaci, vamos deixar mais ou menos agendado, a gente vai fazer um programa inteiro sobre Arthur Arão aí, que é um sujeito desconhecido de Fábio, eu estando nas missões estarei aqui sem nenhum problema. Que beleza. Não, mas então está planejado. Estouramos o tempo, Vivian Ferraza assume a Novos Horizontes FM e a Novos Horizontes TV
apresenta uma tarde repleta de videoclipes. E acompanhem na nossa programação o novo clipe que foi lançado na madrugada de hoje, do novo trabalho, se é que dá para dizer assim, mas reunindo o Justin Timberlake e o Michael Jackson. É isso mesmo, isso já está na programação e foi lançado ontem em todo o mundo e já está aqui na NHTV e na Novos Horizontes FM. Vivian Ferraza, tudo contigo. Boa tarde e atentem para as notícias sempre atualizadas do nosso site novoshorizontesfm.com. Boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM.